Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então vamos ao nono bloco. O nono bloco ele fala sobre teorias da deriva continental e tectônica de placas. Bem, a habilidade que nós vamos explorar é a habilidade número 16, que fala para a gente justificar o formato da costa brasileira e africana com base na teoria dos continentes. É bem simples. Então, a configuração atual que nós temos hoje, é só você verificar aí nessa apostila que você tem esse desenho aqui lá. Então, a configuração atual que nós temos é essa. Nosso planeta organizado aí, disposto em continentes, continente europeu, continente africano, as Américas, Oceania, Antártida, enfim. Porém, essa configuração que temos hoje, há cerca de 225 milhões de anos, nós temos, nesse caso aqui, uma configuração bem diferente da atual. Então, existia apenas um grande continente que era chamado Pangeia, um grande mar, que era o chamado Mar de Tétis, e apenas um grande oceano, que era o Oceano Pantalassa. Passado alguns milhões de anos, lá por volta de 1800 milhões de anos, aí no início da Era Jurássica, a gente vai ter uma modificação, que agora não temos mais apenas um grande continente, agora vamos ter dois grandes continentes. A Pangeia ela se dividiu, formando Laurásia e Gondwana. Passado alguns outros milhões de anos, essa modificação ela começou a se intensificar ainda mais e a separação de mais alguns continentes. Isso no início do Cretáceo há 135 milhões de anos. Há 65 milhões de anos, no início do Terciário, nós vamos ter ainda essa modificação, essa movimentação dos continentes com relação às placas tectônicas. Placas convergentes e placas divergentes estão atuando aí, modificando essa estrutura da superfície do nosso planeta, chegando até os dias atuais, formando essa configuração tão conhecida do nosso globo terrestre. Bem, mas por que se deu essa movimentação e por que se dá essa movimentação? Quem foi a primeira pessoa a falar sobre isso, a buscar respostas para essas perguntas? Então foi este camarada bem aqui, o geofísico e meteorologista, meteorologista alemão Alfred Logan Wegener. Então o Wegener ele foi o primeiro a propor essa explicação, né? E essa explicação ela se dá justamente por conta de alguns fatores, como ele falava, né, que o globo terrestre é como se fosse um grande quebra-cabeça. E na verdade, se a gente for perceber assim, o litoral brasileiro e o litoral da África, mais a África Ocidental, se encaixam perfeitos. Se a gente fosse recortar e colar, iria se encaixar perfeitamente. Não somente essa região, mas outros continentes, se fossem recortados e grudados, iriam se encaixar perfeitamente. Além disso, outras características, como por exemplo a rocha presente no litoral brasileiro, consiste com a rocha presente no litoral africano. Então, são algumas evidências aí que mostram que isso realmente aconteceu. Mas aconteceu por quê? Abaixo dos continentes, a gente tem as placas tectônicas. Essas placas tectônicas estão acima do magma. O magma que é um fluido de rochas muito quente, formando um fluido. E sobre esse fluido nós vamos ter as placas tectônicas que vão estar se movimentando de um lado para outro, levando esses continentes consigo, afastando ou aproximando esses continentes. Isso na escala de milhões e milhões de anos, milhares e milhares de anos,
Em consequência, temos essa configuração atual. Saímos de um estado de apenas um continente, Pangeia, né, para vários continentes. E essa aqui é a nossa configuração atual. Bem, gente, temos uma atividade aqui. Antes da atividade, nós temos aqui algumas consequências sobre essas movimentações das placas tectônicas. Por exemplo, a formação de depressões, formação de montanhas, formação de vulcões, né, surgimento de crateras. Também outras consequências dessa movimentação são os abalos sísmicos, que dão origem aos terremotos, e esses abalos sísmicos também podem dar origem a tsunamis. Então aqui são algumas atividades que estão aí, que podem ser consultadas pelo material, e você encontra a resposta por lá, tá bom? No mais, é só qualquer dúvida, é só chamar no PV. Tchau, gente, até a próxima.